E essa linguagem da poesia que busca retratar a profundidade da vida, a essência das coisas, ela, por muitas vezes, a gente não conseguir explicar de maneira literal, ficaria muito grande, algo complexo. Recorremos a uma linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica, a metáfora, ela vai justamente fazer esse trabalho de simbolizar o contexto do qual você quer transmitir. Então a metáfora tem o poder de transformar seu conteúdo através do aspecto simbólico. Então, ter esse poder de trabalhar o simbólico faz com que se aprofunde muito mais, se aprofundando, enriquecendo o conteúdo que você deseja transmitir. A metáfora largamente utilizada é uma figura de linguagem. E uma figura de linguagem, existem várias outras além da metáfora, tem antítese, paradoxo, comparação, enfim, são várias outras figuras de linguagem, não vamos aprofundar nelas aqui neste momento, vamos falar só da metáfora, mas ela é uma das mais utilizadas, falamos diariamente uma metáfora, no nosso cotidiano, no trabalho, nas nossas relações, enfim, até porque esses recursos da gramática nos possibilitam fazer com que esse aspecto simbólico e figuras de linguagem caminhem de mãos dadas. Ou seja, você tem ferramentas, e isso que eu estou passando aqui está tudo fundamentado na gramática da nossa língua portuguesa. Então são recursos e ferramentas próprias para escrever um poema. Você tem isso disponível na gramática da língua portuguesa. E são esses recursos e ferramentas que eu vou trazer aqui para mostrar na prática como você pode aplicar a metáfora no seu poema. As figuras de linguagem estão presentes no nosso cotidiano, ou seja, que são as suas experiências de vida, ou seja, o que você vive, é o seu cotidiano, é o seu trabalho, relacionamentos, trabalho, estudos, a sua vida como um todo. Então, escrever poemas é simplesmente expressar nossas experiências. Tudo que você for falar em um poema, você vai colocar o que você vive daquilo. Não se fala do que não sabe. Então, tudo que escrevemos, tudo que falamos, é simplesmente uma síntese do que somos. Por isso que você agora, se atentando a como coisas acontecem na sua vida, suas emoções, seus pensamentos, sentimentos, os fatos, suas experiências de vida, agora você começa a ter um referencial do que você pode trabalhar nos seus poemas e, através da metáfora, você explicar de uma maneira muito mais rica, mostrar com uma maneira muito mais bem trabalhada em seus poemas. Porque escrever poemas é simplesmente isso, expressar as nossas experiências. Se for fazer um poema falando sobre respeito, bom, quais são as minhas experiências em relação a respeito? Se eu for falar sobre o vento no litoral, bom, qual é a experiência que eu tenho de um vento no litoral? Primeiro eu tenho que ter ido ao litoral, sentido isso, ou eu vou escrever apenas de referências. No caso, se eu nunca fui ao litoral, eu vou escrever sobre referências do que eu já ouvi falar. Mas não são as minhas experiências. Esse é o poder do poema, é fazer você ver as suas experiências de vida, o que você sente, o que você pensa, o que você vive, de uma maneira muito mais profunda e muito mais rica. Escrever poema traz essa possibilidade. A metáfora é uma figura de linguagem presente desde muitos anos da nossa humanidade. Por quê? Porque é um recurso que, inclusive, estudos feitos na década de 80, início dos anos 90, vou até pegar o nome do estudioso, que era um nome muito complicado. Eu vou escrever aqui o nome dele. Cohen, na verdade eram dois. Cohen e Felst. Terminaram esse estudo em 1992, mas esse estudo durou muitos anos. Um estudo em que constataram que a metáfora é uma forma
de interpretação da vida, fatos, de tudo o que o nosso cérebro recebe de estímulos. Estímulos, no caso, seria visão, audição, dos nossos sentidos, através de metáfora. O cérebro, ele trabalha através de metáfora. Se eu não me engano, era mais ou menos isso daqui que seria a síntese do estudo que eles fizeram. De que o cérebro, ele tem a capacidade de interpretar as coisas, mas ele não utiliza uma linguagem racional ou literal. Ele utiliza assim, uma linguagem de identificação com a referência que ele já tem, seja de visão, de som, de paladar. Ele busca encontrar e te passar um diagnóstico daqueles estímulos que ele recebe. Isso também inclui o pensamento. O pensamento não é um sentido, não faz parte de um dos 5 sentidos, mas também trabalha as nossas emoções. Isso ele relaciona tudo através de um aspecto simbólico. Então, quando a gente vê uma chuva, o cérebro ele não fica calculando racionalmente. A chuva, isso está acontecendo porque a água condensou, formando uma nuvem, agora chegou uma temperatura e pressão atmosférica X, e a água começou a... Ele não pensa assim. Ele busca fazer isso através de uma referência de significados internos. E por isso, utilizar a metáfora é uma maneira muito mais eficaz de passar algum significado em um curto espaço de tempo, de uma maneira mais objetiva, e o cérebro receptor tem a capacidade de compreender isso mais rápido. Interessante isso, né?